Olá, alunos! Tudo bem? Vamos continuar com a nossa disciplina de algoritmos numéricos e hoje nós vamos iniciar um assunto novo, que ele é chamado de ajuste de curva ou regressão. Ele, dependendo, pode até parecer com o nosso último assunto que nós vimos, que foi de interpolação, mas a aplicação dele é diferente, o objetivo dele é diferente. Então vocês têm que tomar cuidado para não confundir quando que uma técnica é aplicável com quando a outra técnica é aplicável. Então a gente tem que diferenciar quando que o problema nos pede uma interpolação para quando o problema nos pede um ajuste de curva. Porque, numa visão superficial, é muito parecido a situação dos dois problemas. Tá? Então, primeiro, qual é a situação que a gente aplica um ajuste de curva? Vamos imaginar que nós temos um conjunto de pontos e nós queremos descobrir uma curva que acompanha esse conjunto de pontos. Então, essa é a forma bem simples de eu descrever esse problema. Olhando só dessa forma, dá para a gente achar que, então é interpolação? Não, não é interpolação. Existem algumas diferenças entre ajuste de curva e interpolação, algumas diferenças conceituais. Primeiramente, a interpolação, ela espera passar exatamente pelos pontos que foram usados para definir a curva. Esse é o primeira diferença, certo? Então, a interpolação, ela espera passar exatamente por esses pontos. Segundo ponto, a interpolação, ela só funciona se no interior dos pontos que nós temos. Se nós temos esses pontos e calculamos uma interpolação aqui, essa interpolação só é válida do meu x0 até o meu xn. Ela não vai ser válida fora desse intervalo. Tá? Então, isso que nós temos como interpolação. E uma outra diferença, que é uma diferença mais sutil, mas ela é conceitual também, é que na interpolação a gente supõe que os pontos que nós temos são pontos exatos da função que a gente está tentando acompanhar. Uma função oculta que gerou esses pontos para a gente, só que a gente não sabe qual é a função, mas a gente quer acompanhar essa função e a gente sabe que os pontos que nós obtivemos, eles são exatos. Então a gente vai gerar uma curva e a gente vai aproveitar esses pontos que são exatos, porque já é uma vantagem para a gente. Tá? Isso é a interpolação. No ajuste de curva, primeiro, quando eu gerar a minha função, a função que acompanha os meus pontos, ela vai ser válida para qualquer ponto da reta real, de menos infinito a mais infinito. Ela vai ser a minha representação ali, a não ser que eu tenha alguma restrição externa, mas via de regra, esse meu ajuste de curva, essa função que eu vou gerar, ela vai ser válida para toda a reta real. Certo? Segunda diferença. Os pontos que eu não tenho 100% de confiança neles. Eu não considero que eles estão absolutamente certos. Eles são uma orientação. Eu sei que a minha função passa por ali. Inclusive, eu posso ter muito mais pontos do que o necessário para traçar aquela curva, porque alguns pontos vão estar um pouco mais acima, outros um pouco mais abaixo. Eu sei que esses pontos, eles têm um erro embutido neles. Eu não posso confiar 100% neles, mas eu confio no comportamento geral desses pontos. Então, no fundo, eu não quero traçar uma curva que passa exatamente pelos pontos. Eu quero traçar uma curva que acompanhe o comportamento geral dos pontos.
Essa é a diferença do ajuste de curva para a interpolação. O ajuste de curva, eu quero descobrir qual é a função que acompanha o comportamento geral dos meus pontos, ou, preferencialmente, a função que melhor acompanha o comportamento geral dos meus pontos. E na interpolação, eu quero tentar descobrir a função que passa por todos os meus pontos, né? Passa em cima de todos eles. Então, essa é a diferença. Tá? A interpolação é utilizada quando eu tenho pontos que são conhecidos e são pontos de confiança e eu quero pontos intermediários. O ajuste de curva, eu tenho vários pontos que são mais voltados para me mostrar o comportamento geral da função do que me dizer qual é o valor da função naquele ponto. Tá? O ajuste de curva, ele é muito utilizado para experimentação científica. Porque muitas vezes, quando estamos querendo descobrir algum fenômeno natural, um fenômeno físico, um fenômeno matemático, nós não sabemos a expressão que define esse comportamento, né? A expressão que vai traçar o gráfico da função que a gente está observando. Nós não conhecemos isso, mas nós podemos experimentar. Então, nós fazemos vários experimentos. Fazemos vários experimentos que vão traçar pontos que a gente vai conseguir observar. E cada experimento, um experimento erra um pouquinho para cima, um experimento erra um pouquinho para baixo, a medição ficou meio imprecisa, então eu tenho um conjunto de pontos. E quando eu tenho essa situação, eu tenho mais pontos, às vezes para um mesmo valor de x, eu tenho vários pontos, porque eu fiz vários experimentos e para aquele valor de x eu medi mais de uma vez. Isso tudo bem para o ajuste de curva, porque o que eu quero não é uma função que passe por todos esses pontos, o que seria uma função que ia ficar zigue-zagueando aqui para catar todos os pontos. Não é isso que eu quero. Eu quero uma função que vai acompanhar o comportamento geral desse cara. Porque eu sei, alguns desses pontos estão errados para mais, outros desses pontos estão errados para menos, mas eu confio no conjunto dos pontos. Então eu quero a função que acompanha esses pontos o mais próximo possível de todos eles. Então essa é a aplicação do ajuste de curva, que é levemente diferente da aplicação da interpolação. Mas dependendo, se a pessoa não estiver atenta, ela pode acabar confundindo os dois, porque eu tenho pontos e quero traçar uma função que acompanha aqueles pontos, certo? Então, de forma geral, as duas parecem, né, similares. Mas o ajuste de curva, ele quer acompanhar o comportamento geral dos pontos. E a interpolação, ela quer passar exatamente pelo local dos pontos traçados. Tá? Aí, o ajuste de curva, quando eu defino essa função é representativa dos meus pontos em qualquer lugar do meu gráfico. Então, se eu quiser descobrir uma aproximação para um ponto aqui, vamos supor aqui, ó. Deixa eu esticar um pouquinho o meu gráfico aqui. O ajuste de curva, ele é representativo para isso. Já na interpolação, isso não aconteceria. Isso não seria válido. Tá? Então, essa é a característica do meu ajuste de curva. Então, vamos começar vendo um exemplo para a gente entender como que isso funciona. Então, vamos imaginar que eu tenho alguns pontos conhecidos de uma função que eu não sei qual é a função, mas eu conheço esses pontos. Tá? Perceberam? Esse é o momento em que a interpolação parece com ajuste de curva. Então, vamos lá, 7,8, aí 1,8, 1,9, 3,1, 3,9 e 3,3. Então eu tenho esses pontos. E eu quero descobrir qual seria
a função que melhor acompanha o comportamento geral desses pontos. Novamente, como não é interpolação, eu não tenho obrigação de passar exatamente por todos esses pontos. Eu quero simplesmente acompanhar o comportamento geral deles, tá? Então, vou traçar um gráfico aqui. Será que eu consigo fazer esse gráfico minimamente em escala? Vamos ver. Eu tenho no meu x, eu vou de 0 a 7,8. Eu não tenho uma régua aqui. Então, vai no dedo. Então, do 0... Então, tá. Então, deixa eu ver. Dá. Ó, não é que dá? Então, deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vamos ver, vamos ver. Tá. A escala tá mais ou menos porque foi feito no dedo. Eu ia falar que foi no zóio, mas foi no dedo. Então vamos lá. Os pontos que nós temos. X igual a 0,3, que é mais ou menos aqui. O Y 1,8, que é mais ou menos aqui. Então, um ponto está aqui. X igual a 2,7, então 2,7, está mais ou menos aqui. E o Y 1,9, que é um pouquinho mais para cima aqui. Então, ele vai dar aqui assim. Aí, o X 4,5, 1, 2, 3, 4,5. E o Y 3,1, 3,1, aqui assim, ó. Então, vai dar mais ou menos aqui. Tá. Aí, agora, o X 5,9, então 1, 2, 3, 4, 5,9, então X aqui. E o Y 3,9. Então, 3,9 está aqui. Então, ele vem para cá, para cá. Aqui. E X 7,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7,8 está mais ou menos aqui. E Y 3,3. Então, 1, 2, 3,3. Então, ele está mais ou menos aqui, assim. Então, ele vem aqui. Pronto. Tracei os meus pontos. E eu quero descobrir qual seria a função que melhor acompanha esses pontos. Certo? Como que eu faço isso? Primeiro, eu tenho, eu diria, infinitas funções possíveis para eu tentar acompanhar esses pontos. Eu tenho que meio que diminuir, restringir as possibilidades para eu traçar essa função. Então, primeira coisa, eu tenho que definir uma categoria de funções. Lá na interpolação, eu definia que a minha função de interpolação era um polinômio e pela quantidade de pontos eu definia qual era o grau do meu polinômio. Aqui isso não existe, porque eu posso ter uma quantidade absurda de pontos e isso não obrigatoriamente define o grau da minha função. Mas nessa ideia de começar mais simples e só depois ir complicando, então vamos começar com o que seria a função mais simples que poderia traçar aqui, que seria uma função polinomial, que é mais simples da gente representar, e dentre as funções polinomiais, eu teria um polinômio o mais simples possível para acompanhar aqui, que seria o polinômio de grau 1, porque o polinômio de grau 0 seria uma função horizontal, né? Uma reta horizontal, e isso não seria muito útil para a gente aqui, para representar. Então, nós poderíamos definir a função que eu quero traçar aqui como uma função
U de x como sendo beta 0 mais beta 1 x, que é uma reta. Então, eu estou definindo que eu vou tentar ajustar a minha curva para uma reta. Eu defino que é uma reta e agora eu vou descobrir qual reta é essa. Qual é a reta que se ajusta a essa função, a esses pontos. Tá? Então, nós vamos começar meio de forma solta para eu mostrar alguns aspectos interessantes e úteis disso daqui, para então a gente chegar na técnica em si, de como definir qual reta é essa. Tá? Então, por enquanto, a gente está assim, trabalhando de forma lúdica, né? Solta, bem didática, para vocês entenderem alguns aspectos. Então, vamos supor que nesse exercício lúdico aqui, eu vou definir que eu quero ajustar esses pontos a uma reta que obrigatoriamente passa pelo primeiro e pelo último ponto da minha função. O primeiro e último ponto que eu tenho tabelado. Né? Então, eu vou traçar uma reta que passa exatamente por esse ponto e exatamente por esse ponto. Supondo que essa reta vai ser a reta que melhor se ajusta aos meus pontos. Tá? Então, deixa eu tentar traçar a reta que passa por esses dois pontos. Então, essa reta, não tão reta, por conta das minhas habilidades manuais, é essa reta aqui, ó, U de x. Então, essa é a reta que vai se ajustar. Beleza? Então, agora eu tenho que descobrir qual é a equação dessa reta. Mas, felizmente, nós sabemos escrever qual é a equação da reta que passa por dois pontos, desde que a gente conheça os dois pontos. A gente pode fazer assim, ó, y0 mais y1 menos y0 sobre x1 menos x0, o coeficiente angular da reta, x menos x0. Certo? Então, agora, é só eu fazer essas contas. Então, vai dar, ó, isso daqui sendo x0, y0, isso sendo x1, y1, então eu vou ter y0, 1,8, mais, aí eu tenho 3,3 menos 1,8 sobre 7,8 menos 0,3, tudo isso multiplicado por x menos 0,3. Certo? Aí, fazendo essas contas todas, eu não vou detalhar todas elas, mas eu já fiz essa conta anteriormente, isso vai dar 1,74 mais 0,2x. Essa é a equação dessa reta em azul que a gente traçou aqui. Então, eu sei que U de x é igual a 1,74 mais 0,2x. Então, no fundo, este daqui, 1,74 é o meu beta 0 e 0,2 é o meu beta 1. Certo? Então, eu sei qual é essa reta. Tá? Então, eu achei uma reta que acompanha os meus pontos. Só que vamos tentar ver, sim, o quão bem ele acompanha esses meus pontos. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou tabular aqui algumas coisas. Vou escrever aqui, ó. E, né, porque aí eu tenho x0, né, x0, x1, x2, até, e assim por diante. Então, eu tenho 5 carinhas. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Vamos traçar aqui. Aí eu vou ter xi, y. Por enquanto, isso. Tá?
Então, nós vamos ter aqui, ó, 0,3, 2,7, 4,5, 5,9, 7,8, 1,8, 1,9, 3,1, 3,9, 3,3. Beleza. E o que a gente pode fazer agora? Isso daqui são os pontos que eu tenho. Eu posso ver onde essa reta passa em cada x para eu saber o quão distante ele está do meu ponto que eu tenho. Então, eu posso fazer isso daqui, ó. Medir essa distância. Ó, essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, que é 0, e essa distância aqui, que é 0. Para eu saber o mais próximo que ele tiver de todos os pontos combinados, melhor vai ser, né, um ajuste dessa curva aos meus pontos. Então, é isso que eu vou medir. Eu vou medir o valor do meu ponto, né, o y do meu ponto, em comparação com o y gerado por esse meu u de x. Então, eu tenho que calcular aqui, primeiro, o u de x. Então, eu faço aqui, ó, o i é a mesma coisa que u de xi. Então, eu pego essa função, u de x, aplico no xi, o que eu vou ter é o u de i. Então, aqui eu vou representar só o u de i. Então, essa u de x aplicada a 0,3 vai dar 1,8. 1,80. O u de x aplicado a 2,7 vai dar 2,28. O u de x aplicado a 4,5 vai dar 2,64. O de x aplicado a 5,9 vai dar 2,92. E o u de x aplicado a 7,8 vai dar 3,30. Beleza? Então, por enquanto é isso. Eu tenho o valor que eu iria obter em cada x se eu aplicasse essa minha reta que eu tenho. Aí agora eu quero saber qual é a distância dessa reta para o ponto exatamente. Então eu vou chamar de d. Então eu vou ter um di, que é quem? É o meu y, o yi, menos o ui. Então é só pegar esse cara menos esse. Tá vendo? yi menos ui. Isso vai ser o di. Então, 1,80 menos 1,80, 0. Por quê? Porque esse daqui é um dos pontos que eu falei que a minha reta ia passar por ele. Então, a distância é 0. 0,00. Aí depois eu venho calculando. Então, vai dar menos 0,38, 0,46, 0,98, 0,00. Certo? Então, essas são as minhas distâncias. Então, eu tenho a distância de cada ponto. Mas eu tenho que arrumar um jeito de medir a distância da reta como um todo, não de cada ponto. Então, eu posso fazer, assim, como não é fixo a quantidade de pontos que eu tenho, eu posso ter 2, 5, 10, 200. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer, ó, a minha distância, a distância da reta toda, ou da função toda, né, que ajusta, B0, beta 0, beta 1, ele vai ser o somatório do i começando no 1 até o n, né, os n elementos que eu tiver, do yi menos o i, porque eu quero somar as distâncias, só que tem um problema. Algumas distâncias são negativas e algumas são positivas. Eu não posso simplesmente somar, porque senão uma compensa a outra, vai parecer que eu estou próximo, mas eu estou distante, porque eu estou errando uma hora para cima, uma hora para baixo. Então, o que eu faço? Eu poderia aplicar o módulo, né, para fazer isso, mas normalmente o que se faz é colocar ao quadrado. Então, isso ao quadrado, todos vão ficar positivos, e eu vou contribuir somando todo mundo, e isso vai ser
a minha distância geral, a distância que a minha reta ficou dos meus pontos. Aí eu tenho um valor que mede isso. Aí, se eu aplicar essa conta para essa reta aqui, então eu vou pegar 0 ao quadrado mais 0,38 ao quadrado, mais 0,46 ao quadrado, mais 0,98 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Isso vai dar a minha distância do 1,74, 0,2, porque um beta 0, beta 1 desse cara. Isso vai ser 1,3164. Então, eu arrumei uma reta que se ajusta aos meus pontos, certo? Mas a pergunta que fica é: esta é a reta que melhor se ajusta a esses pontos? Ou existe uma outra reta que fica mais próxima, de forma geral, a esses pontos? Vamos fazer um teste? Vamos ver se a gente consegue encontrar uma outra reta que também se ajusta a esses pontos, mas que se ajuste melhor, que fique mais próxima de forma geral. Então eu vou usar os mesmos pontos, tá? Só que agora eu vou usar um palpite, que é truque de professor, para inserir uma ideia que vai mostrar o ponto que eu quero mostrar. E eu vou utilizar uma reta que passe... Deixa eu tentar achar essa reta. Ó, vou traçar a reta que passa pelo x igual a 2, y igual a 2, x igual a 6, y igual a 3. Tá? Então, vamos lá. Então, x, 2, 2. Então, ó, 2, 2. Então, esse aqui. E o y, e o segundo ponto é 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Então, 6, 3. Então, esse daqui, ó. Então, beleza. A reta vai ser uma reta um pouco mais inclinada. Não é isso? Então, deixa eu traçar a reta aqui. Ela vai ser uma reta um pouco mais inclinada. Ai, e um pouco mais torta também, né, nesse caso. Vai ser uma reta um pouco mais inclinada. Aí, o que vai acontecer? Eu vou ter essas distâncias aqui, ó. Essa distância... essa distância aqui, essa distância, essa daqui e essa daqui. Aí vamos medir o quão melhor é essa reta no ajuste em comparado com a anterior. Então vamos ver. Vou mudar de cor porque o meu preto está começando a falhar. Então vamos fazer essas contas. Então eu sei que a reta que eu quero usar, ela passa por esses dois pontos. Então vou usar a mesma equaçãozinha para descobrir quem é essa minha reta. Então vai ser y0 mais y1 menos y0 sobre x1 menos x0, que multiplica x menos x0. Então, que ele vai ser 2 mais y1, 3 menos 2, sobre 6 menos 2, x menos 2. Isso vai dar que o nosso U de x vai ser 1,5 mais 0,25x. Esse é o nosso U. Então, tendo esse U, nós vamos fazer aquela tabelinha que nós temos, tá? Então, que vai ser I, XI, YI. Aí, depois, fazemos o UI e o DI. Então, temos 5 pontos. 1, 2,
3, 4, 5. Tá, beleza. Aí temos os nossos pontos, 0,3, 2,7, 4,5, 5,9, 7,8. 1,8, 1,9, 3,1, 3,9 e 3,3. Esses são os pontos que nós temos. Aí agora a gente precisa saber qual é o U de I. O U de I usando este U de X. Tá? Porque essa é a reta que a gente tem agora. Certo? Então eu vou pegar essa função e aplicar no 0,3. Então eu vou ter, eu já calculei isso daí, vai dar 1,575, 2,175, 2,625, 2,975 e 3,450. Aí, usando o YI e o UI, eu calculo o DI. Então, DI é o YI menos o UI, certo? Que nem estávamos aqui, ó. Cadê? Aqui. Certo? Então, quanto que isso vai dar? 0,225 menos 0,275, 0,475, 0,925 e menos 0,150. Então tá. Então se a gente comparar esses dois valores, né, dessas duas retas, aqui nesses DI eu tinha dois valores que eram zero, mas ao mesmo tempo os meus outros valores eram maiores do que esse daqui. Será que isso vai ter alguma vantagem? Vamos comparar aqui. Então a gente vai elevar ao quadrado todos eles e somar tudo. Então isso vai dar, ó, o D de 1,5, 0,25, que é o beta 0, beta 1. Isso vai dar, se a gente somar tudo, 1,2360. Então, ó, esse daqui ficou menor do que esse. Então significa que, de forma geral, esta reta, a reta em marrom, está mais próxima de todos os pontos do que a reta em azul. Então, eu descobri duas retas que acompanham os meus pontos e uma acompanha melhor os meus pontos do que a outra. Então, isso é ao mesmo tempo bom e traz um problema. É bom porque eu posso ter várias retas que acompanham. Mas o problema é que, e se eu quiser a que melhor acompanha? Como que eu vou descobrir qual é essa que melhor acompanha? Se eu tenho várias, cada reta que eu traçar aqui é possível e eu tenho que continuar traçando até que eu ache a melhor. E quando que eu vou saber, como que eu vou saber que ela é a melhor? Então, a gente tem que entender que problema é esse que a gente tem na mão. Tá? Então, nós sabemos que nós vamos traçar uma função, no caso, no nosso exemplo aqui, uma reta, e eu quero diminuir esse D, certo? Quero diminuir este valor de D. Então, o que que nós vamos fazer? Primeiro, deixa eu pegar uma folha nova. Primeiro, eu vou expressar aqui esse valor de D. Então, vou escrever de novo aqui, ó. O D de um beta 0, beta 1 é a mesma coisa que o somatório do I igual a 1 até N de YI menos o I ao quadrado. E eu vou deixar explícito quem é o I aqui.
Então, vou fazer aqui o somatório de I igual a 1 até N vai ser YI. O UI, quem é? O UI é o U de XI, certo? Então, no lugar do X, eu vou botar o XI. Só que eu não tenho os valores de beta 0, beta 1. Então, eu coloco beta 0, beta 1. Então, vai ser, ó, menos beta 0 menos beta 1 xi ao quadrado. Certo? Essa é a minha expressão. Eu só substituí o i pelo u de xi e eu deixei visível, né, o valor de beta 0 e beta 1, baseado nessa nossa equaçãozinha aqui. Certo? Então, esse é o valor do meu d. E esse é o valor que eu quero que ele seja o menor possível. Então, o meu problema agora se tornou de um problema de achar o mínimo de uma função. No caso, que função é essa que a gente quer achar o mínimo? É a d beta 0, beta 1. Essa função é a função que eu quero achar o mínimo. E como que a gente faz isso? Vocês aprenderam isso em algum momento na história de aprendizado matemático de vocês. Seja no ensino médio, seja em cálculo 1. Que é usando a derivada. O ponto de máximo e mínimo de uma função, ele é o valor onde a derivada é zero, que é o ponto de inflexão da curva. Certo? Então, este é o ponto que a gente quer achar. Então, como que eu vou descobrir qual é o ponto de derivada zero desse cara? Eu vou ter que derivar essa função. Só que aí vem um outro problema. Quais são as variáveis da minha função? Aqui, essa função, as variáveis não são xi e yi, porque xi e yi eu já tenho, são esses pontos aqui. O que eu não tenho são beta 0 e beta 1. É quem eu quero descobrir quem é a reta que melhor se ajusta. Então, as minhas variáveis são beta 0 e beta 1. Então, eu tenho uma função de duas variáveis e eu quero calcular a derivada dela. E como que eu faço a derivada de uma função de duas variáveis? Eu tenho que fazer a derivada parcial. Eu derivo primeiro em função de uma variável e depois em função da outra variável. Então, vou fazer as duas derivadas parciais dessa função. Então, derivada parcial do d beta 0, beta 1 em função de beta 0. E depois a derivada parcial do d beta 0, beta 1 em função do beta 1. Certo? Então, fazendo as duas derivadas parciais. Então, como que eu vou fazer aqui? Vou ter que fazer uma derivada por partes. Derivação por partes aqui, ó. Então, eu tenho o meu beta 0, ele está ao quadrado. Então, ele vai virar, o 2 vai cair. Só que ele está multiplicado por menos 1 também. Certo? Então, vai ser, ó, menos 2. Então, esse menos 2 vem para cá. Eu tenho um somatório. Então, ó, somatório de i igual a 1 até n, porque são vários termos, é isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então, em todos os termos o beta 0 está ao quadrado, e em todos os termos o beta 0 tem menos 1. Tá? Então, vai dar isso. E aqui dentro, o que eu vou ter? Eu vou ter essa expressão, yi menos beta 0 menos beta 1 xi. E o ao quadrado caiu para cá, né? Multiplicando tudo. Beleza. Então, essa é a primeira derivada parcial. Segunda derivada parcial vai ser em função de beta 1. Então, o beta 1 está ao quadrado e está multiplicado pelo menos 1. Então, vai dar menos 2 aqui. Então, i igual a 1, n.
yi menos beta 0 menos beta 1 xi. Só que, como eu estou derivando agora em função de beta 1, o beta 1 está multiplicando por xi. Então, também vai aparecer um xi multiplicando esse termo aqui. Então, vezes xi. Certo? Então, essas são as minhas duas derivadas parciais. E o que eu tenho que fazer para descobrir qual é o mínimo dessa função? Eu tenho que achar o ponto em que essas duas derivadas parciais são iguais a zero. Então, deixa eu reescrever esse cara. Eu vou reescrever essa expressão aqui. Só que, como eu tenho um somatório, tá? O somatório de termos compostos, eu posso separar esses termos. Então, vai ser o somatório disso menos, né? Porque esse menos está aqui. O somatório disso menos o somatório disso, tá? Vai ser todos esses caras. Aí, como eu tenho um menos 2... alguma coisa tem que ser igual a zero, esse menos 2 eu posso passar dividido, então o menos 2 some, certo? Então, eu vou ter um termo positivo aqui, um termo negativo e um termo negativo. Então, eu vou separar todos os termos negativos de um lado, todos os termos positivos de um outro, e o sinal vai sumir, né? Então, é como se eu jogasse esses dois termos negativos para lá, aí eles vão ficar positivos, e esse daqui fica negativo. E eu posso inverter, né, os lados da equação de qualquer jeito. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar o somatório de i igual a 1 até n do beta 0 mais o somatório de i igual a 1 até n do beta 1 vezes xi, que é isso daqui, né? Esse com esse vai ser igual ao somatório de i igual a 1 até o n do yi. Essa é essa equação. Aí a outra equação, da mesma forma, o menos 2 passa para lá dividindo e some, vai ficar somatório de i igual a 1 até n de beta 0 xi, porque esse xi está multiplicando tudo que está aqui dentro, inclusive o beta 0, mais o somatório de i igual a 1 até n do beta 1 xi ao quadrado, porque já tinha um xi vezes xi ao quadrado, igual ao somatório de i igual a 1 até n de yi xi, porque o xi também está multiplicando esses caras. Então, eu tenho essas duas equações. Na verdade, eu tenho um sistema de equações. Eu tenho um sistema linear. E eu quero resolver esse cara. E se eu resolver esse cara, eu descubro quem é o valor de beta 0 e beta 1. Eu descubro qual é a função, qual é a reta, nesse exemplo, que melhor ajusta os meus pontos. E vai ser ponto. É a que melhor ajusta, porque eu estou achando qual é o mínimo da minha função. O mínimo da função distância. Não vai ter nenhuma com essa distância menor do que a que eu vou obter desse sistema. Então, eu posso, inclusive, reescrever esse sistema de forma simplificada naquela forma matricial. Então, eu vou ter aqui, ó, n, porque aqui eu estou somando, é o somatório de i igual a 1 até n, do que estiver multiplicando o beta 0. O que está multiplicando o beta 0 é 1. Então, se eu estou somando 1 de 1 até n, isso vai dar n. É sempre n. Aí aqui é o somatório de xi, porque o que está multiplicando o beta 1 aqui é o xi. Aí o que está multiplicando o beta 0 aqui? É o xi também. E o que está multiplicando o beta 1 aqui? É o xi ao quadrado. Tudo isso vezes beta 0, beta 1. Isso vai ter que ser igual aos meus termos independentes. Somatório de yi e somatório de xi, yi. Então, pronto. Eu tenho um sistema linear. E para isso, e para eu descobrir quem é beta 0 e beta 1, basta eu resolver o meu sistema linear. É simples assim. Certo? Vamos ver se isso funciona de verdade? Vamos aplicar com o mesmo exemplo que a gente estava aplicando antes. Tá? Então, mais uma folhinha.
Mais uma folha. Então, temos o mesmo ponto. Então, qual vai ser o sistema linear que a gente vai precisar escrever? Ó. Tá, deixa eu fazer... Eu queria fazer ali direto, mas eu acho que não vai dar. Eu tenho que escrever a tabelinha para obter os valores. Então tá, então eu vou fazer essa tabelinha aqui, ó. E vou fazer ela ali. Fazer ela aqui embaixo. Então, ó, xi, então ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, xi, 0,3, 2,7, 4,5, 5,9, 7,8. Preciso do yi, 1,8, 1,9, 3,1, 3,9, 3,3. Tá. Aí eu vou precisar também. Além desses, o que eu vou precisar? Eu preciso do n, que eu já sei o que o n é 5. Somatório de xi, que eu vou calcular aqui. Somatório de xi ao quadrado. Então, eu vou precisar tabular o xi ao quadrado. Vou fazer aqui, assim. Aí, eu vou precisar somatório de yi, que já está aqui. Somatório de xi, yi, que eu faço aqui. Aí, depois disso, eu vou precisar dos normais. O i e di. Beleza? Então, vamos fazer essas contas. Tá? Então, eu vou fazer essas continhas todas aqui. Ó. Vai dar 0,3 mais... deixa eu fazer aqui. Calma. Tá. 0,3, 2,7, 4,5, 5,9, 7,8. Tá. Ok. Aí, o outro é 1,8, 1,9, 3,1, 3,9, 3,3. Beleza. Aí eu vou calcular. Aqui. Então, somatório de xi vai dar 21,2. Somatório de yi vai dar... Ai, peguei errado. Yi vai dar 14. Aí eu preciso de... Deixa eu ver se vai dar certinho. Do li... Tá, do xi ao quadrado. Quem é o xi ao quadrado? É 0,09. Então, ó,
x vezes x1 vezes x1 dá o x1 ao quadrado. x2 vezes x2 vai dar o x2 ao quadrado. Então, 7,29. Aí aqui, 20,25. Aí, 34,81 e 60,84. Aí agora eu preciso do somatório disso. Isso vai dar 123,28. Aí x vezes y. Então, x vezes y vai dar, ó, x vezes y, 0,3 vezes 1,8 vai dar 0,54. Aí eu vou multiplicando todo mundo aqui na tabelinha. 5,13, 13,95, 23,01 e 25,74. Aí agora o somatório disso tudo vai dar 68,37. Beleza. Então eu tenho esses somatórios. Com esses somatórios, eu consigo escrever o meu sistema agora. Então, ó, eu preciso de n, que é a quantidade de pontos. Então, 5. Somatório de xi. Quanto que deu o somatório de xi? 21,2. Somatório de xi, 21,2. Somatório de xi ao quadrado, 123,28. Vezes beta 0, beta 1. Isso igual somatório de yi, 14. Somatório de xi e yi, 68,37. Então, temos o nosso sistema linear. Agora é só resolver esse sistema linear. Então, não vamos aqui, né, nos ater muito a isso, porque a gente já viu isso no conteúdo anterior, né, no segundo conteúdo da disciplina. Então, aqui, né, o beta 0, a resposta desse sistema linear vai ser 1,6560, e o beta 1 vai ser 0,2648. 2648 ou é 98? Não estou conseguindo identificar a minha própria letra. Deixa eu conferir aqui. Então vai ser 2698. 2698. 2698. Beleza? Então tá. Esse é o nosso beta 0, beta 1. Com o beta 0, beta 1, eu sei quem é o U de x. Sabendo o U de x, eu consigo calcular o U de y. Certo? Então, vou calcular aqui. Eu já tenho esses valores calculados aqui para mim. Vai dar 1,7369, 2,3845, 2,8701, 3,2478 e 3,7604. Aí, com isso, eu posso calcular o DI, que é y menos U. Então, isso vai dar, ó,
0,0631 menos 0,4845, 0,2299, 0,6522, 0,4604. E o somatório disso tudo ao quadrado vai dar, ó, do 1,6560, 0,2698, isso vai dar 0,9289. Então, a distância geral de todos os pontos que eu tinha inicialmente, que eram esses, para essa reta, deixa eu escrever a reta aqui para ficar mais claro. Vou colocar de laranjinha. Então vai ficar, ó, o U de x é 1,6560 mais 0,2698x. Essa reta, ela tem uma distância de 0,9289 para todos esses pontos, sendo que a primeira que a gente calculou era 1,3164 e a segunda era 1,2360. Então, dessas três, essa daqui é a menor. E mais do que isso, como a gente obteve esses cálculos, essa reta, a partir dessas contas, das contas que são as contas que determinam quem é o menor valor da função distância, essa reta aqui, a última que a gente obteve, é a reta que tem a menor distância de todas. Certo? Então, isso daqui que a gente fez, esse método de achar a menor distância, eu estou achando o ajuste de curva que tem o menor valor dos quadrados da distância. Então, ele tem o valor mínimo dos quadrados da distância. Então, existe um nomezinho para isso, que é que são os quadrados mínimos. Porque eu estou calculando a reta que se ajusta utilizando o mínimo dos quadrados das distâncias. Então, onde os quadrados da distância são os mínimos possíveis. Então, também pode ser chamado, fazer um ajuste de curva, que a gente acabou de fazer aqui, foi um ajuste de curva por quadrados mínimos. Certo? Então, ó, por hoje é isso. Na próxima aula, a gente vai explorar mais alguns aspectos dentro disso daqui. Nós não vamos explorar outros métodos de calcular o ajuste de curva, mas nós vamos ver outras formas de utilizar esse método para calcular ajuste e algumas questões que a gente ainda não tocou nesse daqui. Porque, por exemplo, a gente só considerou que era uma reta e ponto. Mas a gente pode se questionar. E se não for uma reta? O que acontece? Que implicação que isso tem? Que consequência isso pode ter no meu resultado? Certo? Então a gente vai abordar essas questões a partir da próxima aula. Até mais!